Feliz sábado, que bom a gente estar junto aqui, mais um sábado na companhia uns dos outros, na companhia de Deus, para aprendermos um pouquinho mais a palavra dele. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que nas últimas semanas tem enchido muito meu coração. É um tema que todo mundo já sabe, a gente entra na igreja conhecendo isso, mas eu confesso que em minha vida inteira como cristão eu nunca tinha pensado da maneira que eu vou conversar com vocês hoje. Na verdade, Deus ele abençoou a gente e há umas 2 semanas atrás vieram alguns amigos de São Paulo aqui fazer um treinamento e eles falaram sobre várias coisas muito importantes e uma das coisas que me chamou muita atenção foi esse assunto, que é o assunto da graça. O que é a graça de Deus? O que isso influencia na minha vida como cristão? O que isso influencia na sua vida que está aqui? Você que está em casa também? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu queria começar fazendo umas comparações com você. Deixa eu ligar aqui o meu controle. Pensa comigo aqui. Qual é a diferença... desculpa, só deixar esse telefoninho aqui. Interessados na missão Super Agui, que vai ter na 2ª e 3ª semana de janeiro. Anote esse número e manda o seu nome e data de nascimento para esse telefone, tá bom? Pode anotar aí, a gente vai estar conversando com vocês aí. Pergunta, será que existe alguma diferença entre essas duas pessoas? Qual é a diferença que existe entre Osama Bin Laden e Madre Teresa de Calcutá? Existe alguma diferença entre essas duas pessoas? Hitler, Martin Luther King. Existe alguma diferença entre essas duas pessoas? Eu não encontrei na internet uma foto do apóstolo Paulo. Acho que ninguém tirou. E esse aqui é um criminoso americano acusado de assassinar crianças. Entre o apóstolo Paulo e um assassino. Existe alguma diferença entre essas duas pessoas? Existe alguma diferença entre você e qualquer um desses aqui? Muita, né? Gente, quero pedir licença. Eu sei que eu incomodei você com isso. Ainda mais nos últimos dias, essas imagens têm deixado a gente indignado. Só que eu queria que a gente pensasse nisso nessa manhã. Será que existe alguma diferença entre qualquer uma dessas pessoas teoricamente más, ruins, que fizeram coisas que não foram boas, e nós que fazemos as coisas boas? Eu me coloco nesse meio. Você pode pensar, não, pastor, ok. Teoricamente sim, né? Uma pessoa fez coisas boas, outra pessoa fez coisas ruins. Uma pessoa deixou um legado para a humanidade, a outra pessoa destruiu muitas vidas. Uma pessoa salvou vidas, outra pessoa matou pessoas. Nesse lado você está certo. Agora, diante de Deus, diante da salvação, será que existe alguma diferença entre eu, entre você e entre qualquer uma dessas pessoas que eu coloquei aqui? Sabe, quando a gente fala de graça de Deus, é fácil a gente pensar em nós, pensar nas pessoas que estão na igreja. Só que, na verdade, irmãos, a graça de Deus ela alcança todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu quero fazer uma reflexão com você sobre a graça. Será que a gente entende o que é a graça? Quem está com o smartphone, eu quero pedir que você pegue o seu smartphone e você entre nesse site aqui, ó. Se você puder, a gente vai fazer uma pesquisa agora aqui ao vivo. Se você não passou, não estou com meu celular, não consigo entrar, pega uma caneta, um papel ou abre o bloco de notas e eu vou fazer 10 perguntinhas, verdadeiro ou falso, e você vai responder aí, no seu celular, na sua mão, e você vai saber a resposta para você. Eu quero saber quanto a gente entende sobre graça, combinado? Se você puder, entra nesse link aqui, vai ter uma pesquisa para você responder. Se não puder, abre no seu celular, pega um papel, só anota V ou F nas perguntas que eu vou fazer, combinado? Vamos lá, faça essa pesquisa, gente, é importante. Eu sei que sai da rotina, mas vamos lá que eu quero refletir com você um pouquinho nesses assuntos. Eu coloquei vários links dela aqui, beleza. bit.ly/pesquisa da graça sem acento. Pesquisa da graca, entra aí e a gente vai responder junto. Eu vou ler uma por uma as perguntas e você, se estiver com o seu celular, responda aí no site. Se não tiver, você responde aí na sua mão e anota o número de V ou F que você vai marcar, tá bom? Se não tiver o que anotar, vai anotando na mão. 1, 2, 3. Primeira pergunta, verdadeiro ou falso? Somos salvos por uma combinação de fé e obras. Fé no sacrifício de Cristo e obras de obediência aos mandamentos de Deus. O que você acredita? Se é V, coloca V aí. Se for F, marca número 1, F. Só você vai ver essa resposta, ninguém vai ver, pode ficar tranquilo, tá bom?
Marca aí, se for, põe o dedo aí. Número 2. Somos salvos unicamente pela fé, mas a obediência aos mandamentos de Deus melhora a nossa imagem diante de Deus. Coloca verdadeiro ou falso. Anota aí. Número 3. A salvação é pela fé, mas para garanti-la, temos que viver de modo digno diante de Deus. A salvação é pela fé, mas para garanti-la, a gente tem que viver de um modo digno diante de Deus. Acha que é verdadeira? Coloca verdadeiro. Falso, coloca a letra F aí na sua anotação. Quarta pergunta. Ninguém pode ter certeza da salvação enquanto o seu caráter apresentar falhas e debilidades. Ninguém pode ter certeza da sua salvação enquanto o seu caráter apresentar falhas e debilidades. Verdadeiro ou falso? O que você acha? Número 5. Somente Jesus pode resolver o problema dos nossos pecados passados, mas a solução para os pecados presentes é uma vida de obediência e santidade diante de Deus. Repetindo, somente Jesus pode resolver os pecados passados, mas os pecados presentes só podem ser solucionados por uma vida de obediência e santidade diante de Deus. Sexta pergunta. Justificação é o que Deus faz por nós ao nos perdoar. Santificação é o que nós fazemos por Ele ao obedecermos os seus mandamentos. Ok? Sexta pergunta, VOF. Sétima. Estão acompanhando? Tudo bem? Beleza? Deus exige de nós perfeição, o que só é possível mediante a completa obediência à lei. Deus exige de nós perfeição, o que só é possível mediante a completa obediência à lei. Marca aí V ou F. Oitava, a justiça de Cristo, aceita pela fé, é nosso passaporte para o céu, mas o visto de entrada é a nossa perfeita conformidade aos mandamentos de Deus. A justiça de Cristo é o passaporte para o céu, mas o visto de entrada é a nossa conformidade com os mandamentos de Deus. Verdadeiro? Falso. Penúltima pergunta. No dia do juízo, a nossa absolvição ou condenação dependerá daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. O que você acha? Verdadeiro ou falso? Anota aí. Última pergunta. Só serão glorificados aqueles que nessa vida alcançarem vitória sobre todos os pecados e tendências pecaminosas. Verdadeiro ou falso? Anota aí. Só uma pergunta, quantos anotaram? Quantos anotaram as suas respostas? Levanta a mão. Ok? A maioria. Você em casa pode fazer isso também. Essa pesquisa ela foi feita pelo professor Paroski, do NASP, e ela tem sido feita ao longo de todo o Brasil, nas igrejas adventistas, para entender o quanto a gente entende sobre a graça. Você que terminou no celular, não envia, a gente vai analisar as respostas, e você que fez na mão aí, pensa comigo aqui. Vamos lá. Quem aqui colocou, deixa eu ver aqui, deixa eu ver meu gabarito aqui. Quem aqui colocou 4 alternativas verdadeiras? Alguém colocou 4 verdadeiras? Ok, 4 verdadeiras. Quem colocou 3 alternativas verdadeiras? Levanta a mão. 3 verdadeiras. Quem colocou 2 verdadeiras? 2 alternativas verdadeiras, o resto tudo falso. Quem colocou só uma verdadeira? Levanta a mão, o resto tudo falso. Ok. Passou qual é a resposta? A resposta é a seguinte. Todas as alternativas são falsas. Todas as alternativas são falsas. Você pode, mas pastor, não, peraí, não. Aquela lá, aquela palavrinha lá, tá... Gente, não. Várias dessas perguntas, elas pegam um pouco da nossa ideia geral, do que a gente aprende inconscientemente ao servir a Deus. Só que, teologicamente falando, todas as alternativas são falsas. Eu me assustei também, não vou falar quantas verdadeiras eu coloquei, mas eu não aceitei todas, não. Sabe, gente, a gente sabe pouco sobre a graça. Na verdade, a gente acha que sabe muito, mas às vezes um detalhe, uma frase que a gente erra, já acaba destruindo todo o resto que a gente sabe. Eu não sei se a gente não entende o que a graça é, ou se muitas vezes a gente não quer entender. Porque eu não sei se você percebe, mas muitas vezes a gente não entende a graça porque é difícil aceitar. Como assim? Jesus morreu por mim, Ele me salvou, eu só posso ser salvo pela graça. Quer dizer que nada do que eu faço, nada do que eu possa fazer vai melhorar ou piorar minha situação diante de Deus? É muito difícil a gente pensar nisso e você pensar que todas as boas ações que você fez até hoje, diante de Deus e diante da sua salvação, não significam nada.
Forte isso, né? Aí você pode pensar, não, pastor, mas espera aí. A gente tem um perigo de ir para outro extremo. Eu sei disso, sabe? Só que muitos anos da minha vida, por medo de ir por outro extremo, que é o extremo da graça barata, que eu vou falar para vocês um pouco mais, que muitas igrejas têm vendido, que é que você pode fazer o que você quiser, Jesus vai te perdoar mesmo assim e tal. E por medo de ir na graça barata, a gente foge da graça como um todo. E a gente costuma falar, não, pastor, olha, nós somos salvos pela graça, mas precisamos obedecer. Não, nós somos salvos pela graça, mas se eu não fizer boas... A gente sempre coloca mas. E queridos, é impossível eu colocar a palavra graça, graça de Deus, em uma frase, e colocar a palavra mas, e ela permanecer teologicamente correta. Eu já preguei muito sobre a graça, e já falei muito isso. Não, sou salvo pela graça, mas... Não, eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus, mas... Não, Jesus morreu por mim e aceitar Ele é a única coisa que eu preciso fazer para vocês. Mas... Não tem mais. Não tem mais. Nós somos salvos unicamente pelos méritos de Jesus Cristo. E nada que nós fizermos ou deixarmos de fazer pode nos ajudar a ter uma salvação melhor ou ter uma salvação pior. Ou não salvar, digamos assim. Eu sei que isso assusta. Eu fiquei incomodado com isso aqui. Eu falei, não, mas... Deus, mas eu fiz teologia. Será que nem um pouquinho assim me ajudou? Um passinho mais perto? Só que é curioso, né? A gente, na nossa vida cristã, inconscientemente, não só na vida cristã, em qualquer lugar, a gente avalia as pessoas. Não sei se já aconteceu com você. Acontece comigo direto. Vejo uma pessoa, não conheço, a gente cria um perfil da pessoa, pelo que ela se veste, pela maneira que ela fala, pelo jeito do cabelo, qualquer coisa. E muitas vezes a gente faz isso na igreja também em relação à graça. Indiretamente, eu percebi isso na minha vida, eu tinha um ranking de santidade na minha vida. Sabe ranking do tênis? Tem lá um... Eu entrei na internet, não sei se está atualizado, mas vi um ranking dos jogadores de tênis. Cada vitória que você tem, você ganha ali pontos e tal, enfim. E a gente às vezes tem essa concepção de níveis de santidade. E aí a gente olha, por exemplo, poxa, um grande pregador, uma pessoa maravilhosa, Madre Teresa de Calcutá, poxa, não, ela tinha contato com Deus, né? Poxa, fez muito bem. Eu acho que ela ganhou vários pontos, deve estar ali em primeiro, segundo lugar. Não, os discípulos, não, eles ali, ó, tem... Não, pastor, acho que ganha uns 50 pontos aí por ter feito teologia, tem... E a gente vai se colocando ali, e vai criando, e às vezes a gente acha, não, quem sou eu para falar com fulano é mais santo do que eu, às vezes a gente tem um pedido de oração e fala, olha, chega, fala para Deus para mim, porque você está mais pertinho de Deus, e a gente vai criando inconscientemente essa escala de valores de santidade. Só que a gente esquece que, infelizmente, a Bíblia deixa muito claro que todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou? Uma pessoa? Duas pessoas? Todos pecaram. Romanos 5, verso 20 diz assim, onde o pecado abundou, superabundou a graça, mas olha, onde o pecado abundou. Queridos, somos pecado. Todos nós somos pecadores. Se a gente tivesse uma escala de santidade, eu e você e todos aqui, independente de terem feito alguma coisa, todos os habitantes da terra, sejam os vivos, os mortos, os presos, os políticos, os honestos, os desonestos, todos estariam na última posição, juntos. Porque todos pecaram. Todos nós pecamos. E o pecado não são apenas atitudes que a gente comete. O pecado é um estado. Nós somos manchados por esse vírus chamado pecado, que ele passa por todas as nossas artérias, e até as nossas boas obras, elas são manchadas por esse mal chamado pecado. Até as coisas boas que a gente faz. Sabe, gente, o primeiro passo para a gente entender a graça é entender o quanto nós somos pecadores.
Muitas vezes a gente se esquece disso. Muitas vezes a gente acha que não é tão mal assim. Não, Deus, olha, E é claro, entendo a distinção que eu estou fazendo. É claro, não estou dizendo que todo mundo faz coisa errada igual. Não. Mas diante de Deus, meus irmãos, Madre Teresa de Calcutá e Osama Bin Laden são iguais. Os frutos são diferentes, mas lá dentro, o gene do pecado está lá de qualquer maneira. Uma pessoa dá mais ar para isso, uma pessoa permite que o inimigo trabalhe na sua vida, outra não, mas isso não tira o fato de que todos somos pecadores. Eu vejo muitas vezes, tenho visto ultimamente brasileiros falando, não, porque olha, os políticos roubaram isso, políticos roubaram aquilo e tal, milhões para cá, e vai lá fazer o imposto de renda, coloca um valor que não tem. Não, mas eu não roubei milhões. Nenhum nem outro está certo. A gente fala mal dos outros, mas a gente peca em coisas iguais, só que muitas vezes o nosso erro está mais escondido. Teve um pastor que comentou que na igreja deles, eles tiveram que disciplinar uma pessoa porque descobriram que ela bebia. E membro da igreja começou a beber e tal, e eles tiveram que ter uma postura como igreja. E aí um comentou com o outro e falou, sabe qual é a diferença dele? Para nós, a diferença dele é que o pecado dele fede. E o nosso não. A gente esconde bem os nossos. O dele não tem como ele esconder, porque você vê no hálito. E aí por isso, muitas vezes, essas pessoas a gente considera como sendo mais pecadores do que nós. Queridos, a gente tem que ter essa consciência de que nós somos pecadores. Eu não estou dizendo de você viver depressivo não, mas de você saber que eu e você, diante de Deus, a gente não consegue nenhum favor por nós mesmos. Até as nossas boas ações, até o nosso amor para com as pessoas, até as coisas boas que a gente faz, infelizmente, estão manchadas pelo pecado. Todos pecaram e carentes estão da graça e da glória de Deus. Isso quer dizer que, se tratando de salvação, não existe nenhuma diferença entre eu e você e essas pessoas que eu coloquei aqui na tela. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João capítulo 3, verso 4. Que eu quero analisar com você um pouco mais sobre essa realidade do pecado. O que é o pecado? 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, no versículo 4. João, capítulo 3, verso 4. Diz assim. Encontrou? Você que está em casa pode procurar também, acompanhe com a gente. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride o que está escrito aí? A lei. Porque o pecado é o quê? Transgressão da lei. Pastor, o que é pecado? Segundo a Bíblia, pecado é a transgressão da lei. Ponto. Qualquer coisa que você faça contrário à lei de Deus é pecado. E aí você pensa comigo, tá, pastor, mas que lei? Que lei é essa? O que pode me caracterizar como um pecador ou não? E quando a gente fala de lei, geralmente a gente pensa nos 10 mandamentos. Eu lembro quando era criança, aconteceu um fato muito interessante. Comecei a ler a Bíblia, acho que eu tinha uns 10 anos, não sei. E eu não sei, mas aquele dia eu me senti muito pecador, sabe? Eu não sei, mas veio um sentimento sobrenatural sobre mim. E eu comecei a me perguntar, será que eu estou salvo? Moleque, nem sei de onde veio esse pensamento. E eu fiquei aquele dia, será que eu estou salvo? E se eu não estiver salvo? E se Jesus voltasse hoje, será que eu ia para o céu ou não ia? Poxa, eu menti para o meu pai, será que estou salvo ou não estou? E aquilo ficou me incomodando, e eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada, porque estava aquele pensamento na minha cabeça, será que eu estou salvo? Tive uma ideia brilhante. Falei, peraí, a gente vai ser medido pela nossa guarda da lei. Onde é que está a lei? Êxodo 20, aprendi na escolinha sabatina. Fui lá, vamos ver então como é que estão as coisas. Êxodo 20, Deixa eu ver os mandamentos aqui. Será que está muito feia a minha situação? Não terás outro Deus diante de mim? Não, é só Deus para mim, beleza, 1-0 para mim. Não farás para ti imagem de escultura, não adorar a imagem de escultura, não.
Você acha? 2-0, tô bem. Foi indo, guardo o dia de sábado, opa, minha vida inteira, beleza. Não minta, esse aqui tá meio complicado, mas tá bom, vou melhorar, beleza? Vou pôr mais aqui. Não adultere, nunca namorei, não sei o quê, não sei o quê. Eu sei que acabou, tava um 7-0 assim, sabe, na minha cabeça. E eu falei, opa, se na escola média é 6, estou acima da média, então se Jesus voltasse hoje eu estava salvo. Obrigado, fui brincar tranquilo, pus meu patins e fui embora. Eu sei que chega a ser engraçado isso, só que muitas vezes a gente pensa assim também. Pastor, o que é a lei? Lei são os 10 mandamentos. Se eu guardo os 10 mandamentos, eu vou estar salvo. Se eu não guardo, eu não vou. Só que, gente, a lei é muito mais ampla que isso. Até mesmo os 10 mandamentos, se qualquer um de nós analisar aqui, lá no fundo, a gente não consegue guardá-los. Eles são o nosso padrão, são o nosso espelho no qual a gente vê o nosso erro e vê o quanto a gente precisa melhorar. Só que, queridos, é impossível a gente chegar e dizer, olha, eu guardo toda a lei de Deus. Teve uma pessoa que disse aí em um lugar do Brasil, chegou no pastor e falou, pastor, eu estou há 3 semanas sem pecar. Ele falou, você pecou agora. Porque ele definia pecado apenas como atitudes. Para ele, pecado era fazer determinada coisa. Estava 3 semanas sem fazer aquilo, beleza. Só que, gente, Jesus ele ampliou esse significado. A lei não são apenas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a lei moral, a lei áurea que rege o universo. Só que toda a Bíblia amplia isso. E aí a gente vê muitas pessoas dizendo, não, Jesus ele aboliu a lei. Quando Jesus veio, a lei foi abolida, tal. E se a gente lê mesmo os evangelhos, a gente vai ver que ao invés de abolir, Jesus ampliou o significado da lei. Gente, pega o Sermão do Monte. Se você olhar o Sermão do Monte, você vai ver que a lei ela foi assim, Jesus ele ampliou e muito. Jesus disse, enquanto lá nos 10 mandamentos está escrito que você não pode adulterar, eu digo que se você olhar para uma mulher com desejo errado, você já adulterou. Gente, os fariseus daquela época achavam que não, você podia chegar até o quarto, mas olha, se você chegar ali e não fazer nada, você não pecou. Você falou, meu irmão, se você pensar, você pecou. Lá em Mateus, no capítulo 5, é dito que se você desejar a morte do seu irmão, você já matou ele, em outras palavras, você já é condenado, digamos assim, pelo pecado de homicídio. E pecados são muito mais sentimentos do que ações. Muitas vezes a gente não faz porque a gente não tem coragem, mas lá no nosso coração a gente já pecou. Pecado é toda atitude de quebra da lei de Deus. Seja ela da lei moral, seja a lei dos 10 mandamentos, seja a lei ampliada que a gente vê como o Sermão do Monte, ou seja a vontade de Deus que é expressa em todos os livros da Bíblia. Às vezes algo não está ali na lei, mas é um conselho que Deus deu. E se a gente for contra, a gente está pecando. Quero ampliar um pouquinho essa concepção de pecado. Romanos 14, verso 23, diz assim, olha, mas aquele que tem dúvidas se está condenado porque não come por fé. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado porque não come por fé. E tudo que não é de fé é o quê? Pecado. Gente, tudo que não vem da fé é pecado. Sabia que duvidar é pecado? Estar ansioso é pecado? Quando eu duvido, quando eu fico ansioso, eu esqueço que Deus está dirigindo a minha vida e que Deus ele pode resolver o problema, que minha vida está nas mãos de Deus. Eu passo o controle da minha vida para as minhas mãos. Estou pecando. Tudo que não provém da fé é pecado. Tem um outro texto lá em Tiago 4,17 que diz assim, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Todas as vezes que você foi iluminado pelo Espírito Santo a fazer algo, você viu alguém precisando de ajuda e você não fez, você passou por alguém que estava precisando de um apoio e você não deu, você viu alguém chorando e você não deu consolo, você sabia que devia fazer e não fez, você pecou. Como assim, pastor? Mas não, peraí, mas é... Gente, a gente peca toda hora. E se eu continuar falando aqui, a nossa situação, a gente só vai ver que está pior do que a gente pensava que estava. E muitas vezes a gente não gosta de olhar para essas coisas porque a gente se ilude, dizendo, não, está tudo bem, não sou tão mal assim, a gente se compara com outras pessoas. Só que a gente esquece que nós somos pecadores, todos nós que aqui estamos. Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 7,
verso 22 e 23, ele diz assim: porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu coloquei aqui na tela. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Gente, o apóstolo Paulo sentia isso. Quem era Paulo? Paulo viu Jesus, Paulo ouvia Deus falando as coisas, Paulo falava, levanta e anda, a pessoa levantava, ressuscitava pessoas, curava coxos. Quem sou eu, pede Paulo? E Paulo ele fala, olha, na minha cabeça tem uma lei, a lei de Deus, e ela fala para fazer uma coisa, mas a lei do pecado que está em mim, ela não me deixa fazer isso. O próprio Paulo lutava contra isso, lutava contra o pecado. E muitas vezes a gente acha que nós não lutamos, que a gente não precisa, que na verdade, ou o contrário, que eu consigo resolver a situação do pecado com a minha atitude. Romanos capítulo 7, verso 22, diz assim, não, esse eu já li, perdão, Efésios 2, verso 8 e verso 9, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de quem? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu sei que eu só trouxe notícia ruim para você até agora. Só que Efésios capítulo 2 diz que nós temos uma saída. Existe uma solução. A graça de Deus, ela nos concede a salvação. Só que essa salvação, ela é concedida por meio da fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. E sabe, eu não quero falar muito disso, mas eu queria só chegar nesse equilíbrio de como, pastor, como eu não ir para outro extremo. Eu tenho um receio, e o meu receio em entender a graça era esse, sabe? Era de falar, não, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser e está tudo bem? Se você vê alguém um dia pregando sobre a graça, e falando que a graça, ela resolve tudo, que se eu tenho a graça, eu não preciso mais, sei lá, eu posso fazer o que eu quiser, viver minha vida desregrada, e essa graça barata, como muitos vendem, vai me salvar, é porque essa pessoa não entendeu a graça. Particularmente, eu nunca vi alguém que entendeu a graça de Deus, de verdade. Entendeu que Deus perdoou ele de todos os seus pecados e continuou pecando deliberadamente. Não estou dizendo que quando eu entendo a graça eu não peco mais, pelo contrário, a gente continua pecando. Só que eu nunca vi alguém dizer, e alguém que entendeu de verdade a graça, sair por aí pecando e falando, eu vou pecar mesmo, Deus vai me perdoar, está tudo certo. Como eu disse hoje, muitas pessoas têm confundido a graça preciosa com a graça barata. E eu não estou falando aqui de graça barata. A graça custou muito caro. A graça custou o sangue do Filho de Deus. A chance da salvação custou a morte de Jesus. E sem isso, irmãos, não tem como ter salvação. E é por isso que, se você entender a graça de verdade, você não precisa ter medo de ir para outro extremo. Porque quando você percebe o quanto você é amado, quando você percebe o tamanho do sacrifício que foi pago, quando você entende o quão pecador eu sou e você que está aí sentado e o tanto que a graça dele nos alcança, nos perdoa, nos transforma, nos dá chance de salvação, é impossível continuar a mesma pessoa e continuar saindo por aí sem dar atenção a essa graça de Deus. É impossível confundir a graça preciosa com a graça barata, quando você entende a graça preciosa de Deus. É literalmente impossível. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Tem uma história que aconteceu com Jesus que fala muito para mim sobre a graça. E eu creio que eu vou falar para você também. Lucas, capítulo 7. Verso 36. Lucas, capítulo 7, verso 36 ao verso 47. É um pedacinho um pouco grande, uma história. Convido você a acompanhar comigo. E tenta imaginar essa história acontecendo aí na sua mente, ok? Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao versículo 47. Você que está em casa, por favor, pega a sua Bíblia e acompanhe com a gente também. Diz assim, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele.
Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se esse fosse o profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. E ele respondeu: dize-lhe, mestre. E Jesus contou a história. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe o que essa história fala para mim? Que quando eu não entendo que eu sou pecador, eu não consigo aceitar o tamanho da graça de Deus. Aquele fariseu, ele olhou para Jesus e falou: olha, se ele soubesse, na verdade você vê que ele nem falou, ele pensou, ele falou: esse aí não é profeta não, porque se soubesse quanto essa mulher é pecadora, ele não ia estar com ela. E Jesus, imagina a cara do Simão quando viu Jesus falando: opa, eu ouvi o que você falou, hein? Quem é mais grato? Quem foi perdoado de uma dívida de 500 mil reais ou quem é perdoado de uma dívida de 50 reais? E no final ele diz: quem muito ama, muito é perdoado. Quem pouco ama, pouco é perdoado, e o contrário também. Aqui a gente chega na lógica da prostituta e do fariseu. Eu não sei se você vai conseguir ler, mas diz assim: a prostituta, ela diz: sou muito pecadora, logo Jesus me perdoou muito, logo eu sou muito grato e eu amo muito. Só que a lógica do fariseu é diferente. Ele diz: não, eu não peco muito, então Jesus não tem muito que me perdoar, eu não sou tão ruim assim, logo eu não amo ninguém. E esse é o perigo. Por isso que a gente tem que entender a profundidade do nosso coração e de como a gente é manchado, porque a gente está aqui, nesse caso da prostituta. Quando eu entendo que eu sou muito pecador, eu entendo que eu sou muito perdoado, eu sou muito grato e logo eu amo muito a Deus. Agora, se eu não entendo isso, Deus me perdoa um pouquinho. Claro, você é um pouco grato, Ele me perdoa um pouco. Logo eu não amo muito. A gente tem que fugir dessa lógica do fariseu. Porque no nosso caso, nós nos enquadramos na lógica da prostituta. Eu queria fazer uma ilustração para explicar isso melhor para as crianças. Eu preciso de 5 crianças mais velhas que 5 anos. A gente tem aqui crianças com mais de 5 anos. Cadê? Possam vir aqui na frente. Vem cá, rapidinho. 5 crianças. Vem cá, mais velhas que 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Fechou. Vem, pode vir. Vem cá, vem. Quem estava ali no canto também, pode vir. Vem cá. Olhem comigo aqui. Vamos fazer uma comparação. Fiquem aqui. Eu trouxe aqui dentro um negócio especial. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Trouxe 5 sonhos de valsas. Digam, gente, esse tá fraco. Eu trouxe 5 sonhos de valsa. Agora você veio, né? Pensem comigo. Se eu... Pronto, acabou. Agora vocês vieram, né? Mas vem cá, pode ficar aqui. Olha comigo aqui, eu vou pôr nessa cadeira e eu quero fazer essa pergunta para vocês. Se eu der para uma pessoa 5 sonhos de valsa e der para... Gente, acabou. Vem, pode vir. Vem cá. Se eu der para uma pessoa 5 sonhos de valsa, agora acabou. Vem cá. Pode vir. Se eu der para uma pessoa 5 sonhos de valsa, olha para mim. E para outra pessoa 5 bombons. E para outra pessoa eu der só um bombom. Qual vai ficar mais feliz? Aqui ganhou 5 bombons ou aqui ganhou só um? Aqui ganhou quantos? Aqui ganhou 5. É ou não é?
quem ganha mais é mais feliz e logo vai gostar mais da pessoa que deu. Quem pegar primeiro esse bombom pode levar para casa. Pronto. Espera aí. Quem não pegou nenhum? Oi, som. Por que você está sem bombom? Porque eu não peguei. Por que você não pegou? Porque todo mundo veio na minha frente. Você não foi mais rápida? Não. Vocês também não? Você? Eu vim caminhando. E você? Você conseguiu pegar? Consegui! Por que você pegou? Porque eu adoro. Você foi mais rápido? Fui. Ok. Traz aqui pra mim o negocinho. Quem não pegou pode pegar aqui. Aí, pode levar. Legal. Querido, você conseguiu entender a graça de Deus? Quem pegou pode descer já. Obrigado, viu, crianças? Pegou já? Foi mais rápido. Então tá bom. Pega. Pode levar. Aí. Gente. Depois eu levo lá fora para as outras crianças, tá bom? Eu dou lá para vocês. Eu não vou comer tudo isso em casa, não. Ah, pode levar mais um. Então, as outras crianças eu dou depois, tá bom? Ai. Eita, vai fazer uma criança quanto inteira aqui agora. Então, mais uma criança. Depois eu dou mais, tá, criança? Tá bom? Segura aí. Gente, você conseguiu entender? As crianças entenderam. Quem muito recebe, muito é grato e muito ama. Quem pouco recebe, pouco é grato. Logo, pouco ama. Então, acabou. Leva esse bombom daqui para lá. Leva embora. Então, o que eu achei bonitinho foi quando uma delas subiu e trouxe a outra para pegar também. Gente, isso é a graça. E às vezes a gente olha e fala, poxa, eu não fui a melhor, não fui o primeiro, eu não consegui chegar, não consegui pegar o... Quer mais? Vem cá. Eu não consegui pegar o bombom, só que com a graça de Deus, todo mundo ganha. O último é o primeiro. E eu queria falar um pouquinho... Opa, não quer ir embora. Gente, papais, o bombom é bom. Não, o vovô não ganha. A graça de Deus é isso, irmãos. Quanto mais eu entendo que eu sou pecador, mais eu sou perdoado. Logo mais eu amo. Ellen White ela tem um texto que diz assim: é-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas nesse caso, são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo, sua graça unicamente, é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, a santidade. Queridos, a única solução para o pecado é aceitar a graça de Deus. Agora eu te pergunto, o que é essa graça? Sabe, gente, a graça de Deus, ela é um presente. Ela é uma dádiva, ela é um dom, ela é um gift card ilimitado que você ganhou e que te perdoa dos pecados que você cometeu. E eu sei que isso pode assustar, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, só que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom de graça, o presente de graça que Deus deu é a vida eterna. Graça é isso, é você entender que eu sou pecador, mas que graças ao presente que foi dado, eu posso encontrar salvação. E aí, eu entendo um pouquinho da lógica da salvação. E aí quando eu leio lá Isaías, que diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, que ele foi moído pelas nossas iniquidades, eu entendo que foi por mim. Quando eu leio lá que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, eu entendo que foi por mim.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, lá Isaías 53 diz, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E aí continua dizendo, todavia o Senhor agradou moê-lo, e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Porque ele justificará muitos, e as iniquidades dele levará sobre si. Queridos, a graça de Deus, ela nos dá chance de salvação. Através da morte de Jesus da cruz, eu e você, nós fomos perdoados de todos os pecados que a gente já cometeu, de todos os pecados que a gente comete e de todos os pecados que a gente ainda vai cometer. Como assim, pastor? É isso aí. Através da morte de Jesus, uma morte, mas uma morte que valeu por todos. Todos os erros que você já cometeu ficaram para trás. É só você aceitar, é só você receber, é só você dizer, eu aceito. Todos os erros que você comete hoje são perdoados. E os erros que você vai cometer também, não é porque, não, agora a graça veio, estou salvo agora, salvo para sempre, não. Mas é porque você entendendo a graça, você admite que você vai continuar errando, mas quando você errar, você vai se arrepender. Quanto mais você peca, mais você é perdoado, mais você é grato e mais você ama. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Querido, você não precisa ficar lutando para ser melhor. Você não precisa ficar lutando para subir degraus da escala de santidade. Aceite a graça de Deus, isso acontecerá automaticamente. Vir à igreja não te dá a salvação. Você aprende de Deus, estando aqui você entra em contato mais facilmente com essa graça, mas isso não é um álibi para você dizer, Deus, olha, eu fui na igreja todo sábado. E a Bíblia diz que Ele vai olhar para muitos de nós que vão fazer isso e falar, desculpa, eu não conheço você. Mas como assim? Eu fiz tudo que você pediu, mas não, você não me conhece. Porque muitas vezes a gente faz coisas para Deus, mas não vive com Deus. E a gente vive aquela vida, sabe, de culpa, de peso. E o inimigo faz isso com a gente. Quando a gente peca, quando a gente pisa na bola, a gente fica se culpando, jogando aquilo na cabeça, sou pecador, não mereço. Esquece de olhar para Jesus. E quanto mais pecador eu me sinto, mais eu quero pecar de novo. E aí eu falo, não, eu não mereço, é isso mesmo, tá vendo, não tem mais jeito para mim, eu vou e peco de novo. E aí vira uma bola de neve. Irmão, Jesus morreu por você, Jesus morreu pelos seus erros, Ele já perdoou esses erros, basta você aceitar. Isso é a graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que isso é uma coisa difícil de entender. É loucura. A própria Bíblia diz isso, é loucura, isso é loucura, não dá para entender. Mas é esse amor, com todo o respeito louco que Deus tem por mim e por você, que faz com que a salvação seja possível. O salário do pecado é a morte. Segundo a lei, eu e você deveríamos morrer já no momento que a gente comete qualquer transgressão. Mas o fato de a gente estar aqui vivo já é uma amostra dessa graça. Romanos 5, verso 1 diz assim, que tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim, mas Deus prova o seu amor por nós. Mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 10 e 11 diz assim, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. João 2, verso 1 diz assim, meus filhinhos, olha como Deus trata a gente, filhinho. Essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E o que eu mais gosto, Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim, eu vou ler isso aqui na tela, que é lindo demais. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Amém? Amém? Você entende isso? Não existe condenação para os que não andam pela carne, mas andam pelo Espírito. Não existe condenação para você se você aceitar Jesus como seu Salvador, assumindo que você é pecador, mas pedindo que esse Salvador interceda por você e conceda a salvação pela morte e pelo sacrifício dele. Eu queria chamar aqui 4 pessoas, rapidinho, 5 pessoas, ou 4, não sei quantos eu escolhi, para você entender um pouco melhor isso. Vem cá rapidinho.
Vem. Suponhamos aqui, eu vou fazer uma ilustração para vocês entenderem melhor. Hoje eu estou bem dinâmico, né? Vocês estão vendo, estou animado hoje. Vem cá. Suponhamos que o Mateus represente o ser humano, eu e você. Fica aqui. Vem cá, a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No Jardim do Éden, o ser humano andava com Deus. Estava ligado a Deus. Veio o pecado e cortou. Depois do pecado, a comunicação foi perdida. Jesus Cristo veio. E ele entra no meio. E ele preenche esse buraco, ligando o pecador a Deus. O Espírito Santo vai lá no ser humano e ele fica falando e convencendo o ser humano do pecado, de quanto ele precisa se arrepender e da necessidade que ele tem no Salvador. Só que aí, Jesus vira para cá. Às vezes a gente fica tentando fazer as coisas para agradar a Deus. A gente fica, Deus, olha, eu guardo o sábado. Olha, Deus, eu faço tudo bem. Deus, eu ajudei um mendigo. Deus, eu dei um dinheirinho para o tirão. Deus, isso, aquilo. Só que, gente, Deus, você está conseguindo ver alguma coisa ali atrás? O que você está vendo? Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, que somos pecadores, Ele não enxerga mais a gente, porque a gente permitiu que Jesus entrasse no meio. Obrigado. Isso é a graça. Isso é a salvação. E aí a gente chega no ciclo da graça, que ele fala um pouquinho para a gente sobre isso. Se puder passar para mim, acho que o meu passador não... Pode passar mais um. O ciclo da graça diz assim: eu me transformei, eu me aproximei de Jesus, eu entendi a graça. Depois que eu entendi, eu aceito a graça. Depois que eu aceito, eu me torno grato, porque eu fui muito perdoado. Depois que eu me torno grato, eu obedeço automaticamente. E eu compartilho isso para outras pessoas. Só que eu sei que, infelizmente, eu e você vamos cair de novo. A gente é pecador. Só que cada vez que eu vacilo e peco, se eu aceito a graça, eu me aproximo de novo de Jesus. Peço perdão dos meus pecados e eu aceito essa graça de novo. Eu sou grato novamente, eu obedeço e compartilho. E mesmo sabendo que eu posso pecar novamente, que isso pode acontecer, eu vou pedir o perdão novamente e isso se repete. Quanto mais eu sou perdoado, mais eu amo a Deus. Eu sei que isso é difícil aceitar, eu sei que alguns, assim como eu, ainda, sabe, a gente se cobra, mas não é possível que eu acreditei a vida inteira, gente. Pastor, o que é isso novo que você está pregando? Queridos, isso não é nada novo. Ellen White, os pioneiros pregavam isso aqui, tanto é que algumas pessoas começaram a pregar outras coisas, e eles fizeram um concílio em 1888, na cidade de Minneapolis, onde a igreja, por meio de voto, ratificou que a salvação é unicamente pela fé, e que a nossa igreja acredita nisso, unicamente pela fé. A gente acredita, só que com o tempo a gente talvez pregou isso pouco. Jesus te perdoou, e assim sendo, você está salvo se você aceita essa graça. Você pode sim ter certeza da sua salvação. Você pode sair daqui hoje tendo certeza de que você está salvo. Não pelos seus méritos, mas porque nessa manhã você aceitou Jesus como seu Salvador. Assim sendo, você entende que uma vez que você crê na graça de Deus, a única maneira de você dar errado é se Jesus der errado. A única maneira de você perder a salvação, se você aceita a graça, é se Jesus Cristo der errado. Só que a gente sabe que Ele não deu. Ele não dá, e Ele já fez, Ele já cumpriu a parte dele. Agora basta só a mim e a você aceitar. Quando a gente entende isso, a gente vê que a graça, assim como eu recebo, eu passo para outras pessoas. Assim sendo, eu olho agora para uma pessoa que peca, para um ladrão, para um criminoso, para uma pessoa que não segue o que eu sigo, e eu não julgo ela, eu não me acho melhor do que ela. Pelo contrário, eu percebo que eu sou tão pecador quanto ela, e eu vejo que a graça de Deus alcança aquela pessoa como ela me alcançou. E aí, a gente entende que muitas vezes a salvação é bem mais provável estar perto desses prováveis pecadores do que das pessoas que muitas vezes não se acham pecadoras. Porque quem muito necessita, muito é perdoado e muito é grato. Por isso, para receber a graça de Deus, a gente tem que ser consciente do quanto a gente precisa dela. E aí, gente, muda toda a perspectiva. Assim sendo, eu guardo os mandamentos, não para ser salvo, porque minha salvação não é problema meu, é problema de Deus. E Deus já resolveu e eu aceitei. Mas eu faço para salvar o outro. Eu sou uma pessoa boa, não porque isso vai me fazer estar mais perto de Deus, mas eu sou uma pessoa boa porque o outro vai poder ver Jesus em mim, vai poder ter contato com essa graça e vai poder encontrar salvação. Assim sendo, eu faço não para me salvar, mas eu faço para salvar o outro. Porque da minha salvação, Jesus cuida
E eu sei que está muito bem cuidado. Eu não preciso fazer nada para me salvar. Mas porque eu sou salvo, eu acabo fazendo. Que amor é esse, queridos? Que amor é esse? Não dá para entender. Eu queria, para encerrar esse momento, convidar aqui à frente a Fernanda. Ela foi aluna de estudo bíblico, fez ali as lições da classe bíblica com a Elice, do Sal da Terra. E conversando ali, ela contou que a mãe dela, Luana, é adventista há 3 anos, procurou Deus em várias igrejas e não encontrava, e um dia passando na frente da igreja, numa caminhada, ela viu a igreja, entrou e nunca mais saiu. E desde que ela aceitou essa graça, desde que ela aceitou Jesus no coração dela, ela começou a orar pela filha, pela Fernanda. E a Fernanda começou a receber estudos, também através do Ministério Sal da Terra, pela Elice. A pedido da mãe, começou a estudar a Bíblia, foi descobrindo essas verdades. E hoje, a Fernanda, ao lado da sua mamãe, que tanto orou por esse momento, ela vai ser batizada aqui pelo pastor Adriano. Fernanda, parabéns pela sua decisão, viu? Que Deus te abençoe muito. Essa graça que te alcançou, ela pode alcançar cada um de nós. E esse Deus que entrou no seu coração, sem dúvida, Ele vai continuar fazendo esse trabalho. Vai continuar transformando e abençoando a sua vida, assim como Ele tem abençoado a vida de cada um de nós. E por isso, nesse momento, eu quero fazer uma oração por você, para que o pastor Adriano possa batizá-la nesse momento. Querido Deus, obrigado por podermos presenciar momentos tão especiais como essa entrega especial que está sendo feita aqui. O Senhor sabe o quanto o Senhor foi atrás desse coraçãozinho. E é muito lindo como pastor presenciar esse momento onde um filho teu se entrega a ti. E é por isso, Deus, que nesse momento, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre para a remissão dos seus pecados, o pastor Adriano a batiza agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, a graça, ela transforma a vida da gente. A gente olha pessoas se entregando a Jesus, pessoas recebendo essa graça, e eu quero ampliar esse convite para cada um de nós que aqui estamos. Receba essa graça hoje. Peça para Deus que o mesmo sentimento que você teve quando passou por essas águas, que Ele possa entrar no seu coração de novo. Que essa gratidão gigante por esse sacrifício imenso que foi feito possa permear o seu coração, assim como permeou esse coração. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento, esse amor, sabe, sobre-humano, Ele possa transformar a sua vida. Que você seja liberto da culpa, que você seja liberto do pecado, que você seja liberto de qualquer sentimento de dúvida quanto à sua salvação. E que nessa manhã você saia daqui com a certeza de que em Cristo Jesus você encontrou a sua vida. E se tem alguém aqui que por algum motivo talvez não experimentou ainda esse casamento com Deus, que talvez tenha vivido em pecado, como todos nós somos pecadores, mas que ainda não passou pela experiência do batismo e quer, através desse símbolo, dizer: Jesus, eu me entrego a Ti, eu aceito a graça, eu quero viver em conformidade contigo, eu quero ter esse relacionamento. Por favor, não canse e não descanse enquanto você não nos procurar. A gente vai estar aqui atrás, você pode vir falar com a gente aqui na classe Novo Tempo ou na classe da Rita, para que você tenha essa experiência também. Que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Eu peço desculpa porque eu sei que muitos de vocês não vão conseguir dormir direito hoje. Eu sei que alguns vão para o almoço coçando a cabeça. Eu sei que você vai chegar em casa e falar: esposo, mas será que aquilo que o pastor falou é verdade? Mas não é possível. Faça isso mesmo. Vá para a Bíblia. Estuda, ora, peça para Deus te mostrar. Mas não viva mais aprisionado pela culpa ou pelos esforços inúteis que a gente tem de tentar parecer melhor diante de Deus. Assuma que nós somos pecadores. Somos carentes da graça de Deus. Receba essa graça, de graça, e viva em novidade de vida.
Quantos querem dizer hoje para Jesus: Jesus, eu aceito a sua graça, eu aceito esse presente. Você que está em casa pode levantar tua mão também. E eu quero hoje, a partir de hoje, viver em eterna gratidão, graças a esse presente. Você está salvo, aceite Jesus e Ele vai cuidar da sua salvação. E a partir de agora, vai atrás para que outros também sejam salvos. Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse presente maravilhoso que é a tua graça. Obrigado, Deus, porque essa graça alcançou a mim, Vitor BJ, que sou pecador. O Senhor sabe o quanto eu erro, Deus, o quanto eu peco, e eu agradeço por isso. Agradeço que a sua graça me alcançou, agradeço que a sua graça alcançou cada um que está sentado em cada banco aqui. Te agradeço que a tua graça alcançou cada um que está assistindo a gente. Não sei onde está, mas obrigado porque essa graça alcançou essas pessoas. Deus, é difícil para a gente entender, é sobre-humano essa compreensão. Mas eu peço que o Espírito Santo clareie a nossa mente, o nosso coração, para que a gente não tenha um cristianismo pesado, triste, preocupado, mas que a gente possa viver na alegria e na liberdade que a graça proporciona. Nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos, Deus. Nós aceitamos, e cada um de nós que estamos agora de olhos fechados, orando, a gente aceita o sacrifício que foi feito por nós. Nós aceitamos Jesus como nosso intercessor, e em nome dele nós temos a certeza da nossa salvação, não pelos nossos méritos, Deus, mas pelos méritos do seu Filho Jesus que morreu por nós. Obrigado por isso. Muito, muito, muito obrigado. A única resposta que a gente pode dar, Deus, é entregar o nosso coração. E eu quero dedicar a minha vida para que outros possam conhecer essa graça. E cada um dos que aqui estão, Deus, que essa seja a oração deles também. Viver em conformidade com a tua palavra, para que outros tenham contato com a graça preciosa que a gente teve contato aqui também. Entregamos a nossa vida em tuas mãos. Cuide de nós, pedimos em nome de Jesus. Amém.